Shalom, shalom. Pessoal, estamos aqui de novo com mais um vídeo da Sinagoga Bnei Haderech. Hoje nós vamos falar sobre, como sempre, um assunto maravilhoso, profundo e com o objetivo de trazer reflexão e iluminar o teu entendimento a fim de que você esteja perseguindo a justiça, perseguindo a verdade de Deus. Antes de mais nada, como nós sempre pedimos, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, porque se o Eterno assim nos permitir, muitos mais vídeos maravilhosos como esse estarão chegando até a nossa página, e para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, você precisa compartilhar, curtir, se inscrever, ativar as notificações e ficar bem ligado no canal, porque tem muita novidade chegando por aí. Hoje o nosso conteúdo é sinagoga ou igrejas? Qual é a diferença? Para onde ir? Obviamente, então, esse nosso conteúdo ele é uma continuação do vídeo anterior que nós postamos em relação a cristianismo e judaísmo por uma abordagem filosófica e espiritual. Então aqui nós já vamos iniciar uma conversa histórica cultural do cenário que estava atuante no período do primeiro século, que foi o período da vinda, para quem acredita, da vinda de Yeshua, o Messias. E também é um período de muitos problemas que chegaram a acontecer, como, por exemplo, a teologia de Ignácio de Antioquia, que era frequentador da mesma sinagoga que Paulo e se rebelou contra os ensinos paulinos, por assim dizer, e, como muitos de vocês que já viram os nossos vídeos anteriores sabem o que veio daí, né? Começou-se a sistematização de uma nova religião, de uma nova crença, com uma nova organicidade dentro da instituição. Então foram criados títulos por Ignácio, como por exemplo diáconos, bispos, presbíteros, né, pastores, etc., o que foi uma deturpação do que nós temos na Brita Hadashá, do Novo Testamento, dos dons exercidos ou funções exercidas pelos membros da comunidade messiânica, conforme a gente vê em Efésios 4, por exemplo, né? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas, né? E mestres, o que são funções ou até mesmo dons que nem chegam a se tornar funções ministeriais ou muito menos cargos ministeriais. Isso foi uma deturpação da estrutura da época, porque criou-se uma nova religião e uma nova ou uma sistematização pela parte de Ignácio. Mas vamos ainda, não é esse o centro da nossa conversa aqui, nós vamos entrar ainda agora, então preste muita atenção até o final desse vídeo para que você não perca o fio da meada. Beshem Yeshua Mashiach, vamos iniciar, que o Eterno assim nos permita. Pessoal, nós temos um cenário cultural histórico no período do primeiro século de domínio romano. E Roma, uma nação politeísta, mitraísta, que era a religião mitraísmo exercida por Roma, e na época do primeiro século nós tínhamos várias seitas judaicas, não tinha uma outra religião, nós temos uma grande influência helênica dos gregos, da filosofia grega na época também, que inclusive fazia muitos adeptos, muitos judeus se similarizaram ou ficaram, se tornaram adeptos da filosofia helênica, da filosofia grega. Mas nós temos uma grande tensão social e política na época do primeiro século, que inclusive trouxe a manifestação de uma seita ou um meio judaico aí chamado os Zelotas. Os Zelotas, pessoal, defendiam a resistência armada contra Roma. Os Zelotas então queriam se revoltar e vencer esse domínio romano através da força bélica, da força militar, do treinamento militar, o que foi culminar, sim, na revolta judaico-romana, lá por volta de 66, 73, ali da Era Comum, e o que isso gerou, conforme nós temos datado aí lá para o ano 70, conforme mencionamos, a queda do templo. O que era o templo? O templo era o centro de culto e adoração a Deus em Jerusalém. Não tinha outro, pessoal. Nós temos as sinagogas, nós vamos falar disso, nós vamos falar de sinagogas e igrejas um pouco. Então, o centro de culto era o templo, para você entender para onde ir, o que fazer, como adequar de maneira mais clara o seu culto, o seu serviço a Deus. Você precisa conhecer um pouquinho sobre o templo sagrado. E um pouquinho do templo sagrado, nós vamos falar, ele iniciava as suas atividades de manhã com um sacrifício chamado os Tamidim, que eram os cordeiros oferecidos um de manhã e um à tarde,
sempre, continuamente, um sacrifício queimado para Deus. A gente não vai entrar nos simbolismos mais profundos, esse vídeo não é para isso, nos próximos talvez. Iniciava-se então com um sacrifício queimado e terminava-se com um sacrifício queimado. Entre esses dois sacrifícios, nós tínhamos todos os serviços diários de Shacharit, ou o povo ia, sacrificava pela manhã, tinham orações no templo, e ainda mais especificamente do que as orações, cada tipo de sacrifício tinha um rito específico e detalhado a ser seguido. Desde o abate do animal até a forma como o sangue ia ser coletado, oferecido, aonde ia ser oferecido, como a aspersão do sangue ia ser realizada. Onde o sangue seria derramado, ainda tendo a aspersão. Se o animal ia ser queimado como um todo, se não fosse ser queimado como um todo, quais são as partes que seriam queimadas, o sentido que deveria ser percorrido pelo sacerdote que ia oferecer o sacrifício, porque se ele não realizasse esse percurso detalhado, exato, tinha que reiniciar o serviço. Então tinham muitas regras, muitos detalhes que somente pessoas altamente treinadas como sacerdotes poderiam começar a executar dentro do templo sagrado. Inclusive o rei Davi gostava, amava assistir o serviço divino e ansiava pelo início do serviço e queria sempre estar ali, se Hashem assim, se Deus o permitisse. O salmista demonstra isso muito nos Salmos. Então tinham muitas regras e muitos detalhes que só os sacerdotes poderiam executar. Sim, no povo de Israel, a partir dos 20 anos, uma pessoa já estava treinada para o exército, para poder lutar as guerras de Israel. Mas para oficiar no templo, além de precisar ser sacerdote e não apenas levita, mas descendência de Arão, dos 20 aos 30 era então um preparo mais especializado, porque somente a partir dos 30 anos um sacerdote poderia oficiar no templo sagrado, depois de saber muito dessas leis que o capacitavam para exercer tal ofício sagrado, meus amigos. Pois é. E agora qual é o pânico? O que acontece? Quando o templo é destruído, surge então o que nós chamamos de judaísmo rabínico, judaísmo sacerdotal, porque como nós vamos equiparar a nossa vida cotidiana à sacralidade do templo, já que não temos mais o templo, e agora o que fazer? Então, Esdras e sua corte se reuniram, os anciãos da grande assembleia. Essa assembleia era pesada de nomes aí, pessoal. Grandes profetas como Zacarias, por exemplo, faziam parte dessa assembleia e foram realizadas, não somente nessa assembleia, como em várias outras oportunidades, orações que substituem, ou pelo menos são equivalentes aos sacrifícios que eram oferecidos. E essas orações, esse serviço, esse seder, essa ordem está no Sidur, o livro judaico que contém a ordem das orações a serem realizadas, tanto na Shacharit, serviço da manhã, como na Minchá, serviço da tarde, ou o Arvit, serviço da noite. Isso também nós temos as principais solenidades, Pesach, Shavuot, Sukkot, qualquer Yom Tov, um dia que é como o Shabat, também você tem a forma especial de fazer, porque no templo, em qualquer data que fosse festiva, Rosh Chodesh, no próprio Shabat, ou nas solenidades judaicas, solenidades bíblicas, como por exemplo Pesach, Shavuot, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, Shemini Atzeret, as outras festividades do calendário judaico envolviam sacrifícios adicionais. É isso mesmo, meus queridos. Então, qual é o lugar em que você tem uma equiparação, ou um povo que buscou se igualar ao máximo ao templo sagrado, porque também os levitas tinham a função de ensinar a Torá para o povo nas sinagogas. Nós vemos no livro de Ezequiel isso muito bem presente, mas nós vamos ter aqui o nosso comentário muito claro aqui ao tema sinagoga e igrejas, ou igrejas, né? Então nós temos uma pequena sistematização cultual. Os serviços oferecidos nas sinagogas são equiparáveis aos sacrifícios do templo, e a sinagoga então passa agora, pessoal, a ocupar um papel muito importante para o povo de Deus. Que papel é esse? O primeiro, Beit Tefilá, uma casa de oração, porque o Eterno assim diz na sua Torá, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todas as pessoas que quisessem teriam que se igualar ou teriam que se configurar às regras que permitiriam uma pessoa ir ao templo e estar ali em oração. Sim, principalmente para oferecerem os seus sacrifícios, você não podia estar tamê ou impuro.
O que era uma impureza? Uma impureza ritual, vale dizer, era uma impureza proveniente de algo sempre físico. Impureza ritual não configura pecado, porém a Torá diz que se alguém entra impuro no templo, também, óbvio, isso vale para um sacerdote, para um sumo sacerdote, o pecado que essa pessoa comete era um pecado passivo de extirpação da alma. Karet seria extirpado do seu povo, era um pecado de morte espiritual e física, principalmente a morte espiritual. Porque embora a impureza ritual não fosse um pecado, ela simboliza o nosso corpo sujeito às forças físicas, ou sujeito às forças corporais. Por quê? Porque os níveis de impureza e os tipos de impureza são todos físicos e provenientes da fisicalidade. Seja uma impureza de menstruação, uma impureza de um cadáver de um animal, são todos referentes à força física ou à força da fisicalidade. E o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, nunca pode estar sujeito às forças físicas, mas ele se eleva acima das forças físicas para que elas sejam um meio de serviço a Deus e não um fim em si mesmas. Então, qualquer pessoa que queira estar no templo sagrado ou hoje numa sinagoga, ela pensa nisso. Embora a gente não vá entrar mais profundo aqui, porque eu sei que você tem dúvida sobre o povo da sinagoga que deixa ou não deixa uma mulher menstruada, etc. Mas esse não é o tema aqui, tá? A gente pode conversar sobre isso nos vídeos que vão se suceder. Uma outra função do templo ou de uma sinagoga também é um Beit Midrash. O que é um Beit Midrash? Uma casa de estudos. O ensino da Torá, na época templária, ele era confiado principalmente aos levitas, aos profetas. Somente uma classe específica, ou também os reis, detinham o poder dos rolos da Torá para que eles, então, cuidassem do ensino de todo o povo de Israel. Com a destruição do templo, e principalmente as eras começaram a mudar, a transicionar. Então você tinha essa era dos Anshei Knesset Agedolá, os anciãos da grande assembleia, os profetas, etc. E agora eles precisam ensinar outras pessoas para que dentro do povo tenham líderes de renome para que guiem o povo na Torá. Então você tem a era dos Zugot, que são os pares, e o principal par de rabinos conhecido nessa época era Hillel e Shammai. Então, esses pares agora eram os líderes do povo de Israel para que a Torá fosse, então, ensinada a todo o povo de Israel. São líderes do povo, líderes das massas. E isso começou, então, a integrar o papel importante das sinagogas, meus amigos. Então, da mesma forma que no templo sagrado, um sacerdote precisava ter uma intenção específica na hora de abater o sacrifício, senão ele poderia ser invalidado, como você acha que precisa ser também o comportamento de uma pessoa que vai a uma sinagoga prestar o seu culto? Então precisa seguir uma linha de sacralidade, uma linha de santidade. Então, o culto sinagogal ou o modelo sinagogal, ele é pautado no modelo do templo, copiando ao máximo as características templárias, a fim de que o povo tenha essa ainda sensação do templo sagrado. Zecher Mikdash, fazer as coisas em memória do templo, porque nós sabemos que, mediante o nosso Mashiach, ou atrelada a ele, está a figura do terceiro templo que será construído. Não é mesmo? Aonde no milênio todas as nações irão oferecer os seus sacrifícios. Muito importante aqui então, pessoal, uma outra característica de uma sinagoga, para a gente poder fazer uma comparação sadia aqui, tá? Comparação sadia. Era uma Beit Knesset, uma casa de assembleia. O que isso significa? É um centro social, é um centro cívico para reuniões comunitárias, mas principalmente para decisões legais. É algo solene. Então vamos entender isso. Nós já entendemos um pouco da sistemática sinagogal. Como que é a sistemática da igreja? Nós não temos aqui o intuito de falar de forma pejorativa, embora alguns podem entender assim, mas a sistemática da igreja tem relação a cultos políticos, em que uma pessoa tinha oportunidade, vai ali e fala, você tem algumas músicas, e depois a prédica principal, ou a
pregação. Em uma sinagoga, sempre é ligado ao ensino da Torá. Então nós temos uma porção semanal da Torá que é lida na sinagoga, todo o Shabat e todas as segundas e quintas em sinagogas, principalmente em Israel, que funcionam todos os dias da semana. Porque o mandamento é ouvir, é estudar a Torá, é aprender sobre a Torá, como agradar a Deus, porque a fé sem obras é morta. E nós lemos em Efésios 2, versículo 10, que nós fomos recriados ou fomos criados por Deus no Mashiach para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Que obras são essas que ele preparou de antemão? O Talmud nos diz exatamente isso, que uma das coisas que já estavam criadas antes do universo era a Torá. O modus vivendi, o modus operandi, toda a configuração de santidade da criação, obviamente por Deus já era manifesto. Já era criado e veio a ser materializado, então, de forma plena, no Monte Sinai, lá no Shemot, capítulo 19, capítulo 20, principalmente quando Deus está com Moshe, a gente tem no capítulo 33, 34, toda a ocasião, enfim. Agora, em uma igreja, nós já falamos no vídeo anterior e não precisamos ficar repetindo aqui, apenas relembrar o nível da liberdade. Um culto, uma música que vai te induzindo a um sentimento, isso não é necessariamente negativo. E você sente. E quando há um mover, o mover então ele é enfatizado. Mas nós já falamos sobre faculdade imaginativa e faculdade racional no vídeo anterior. E aí vem uma seguinte pergunta: o mover espiritual em uma sinagoga, ele é permitido? Como quem perguntasse assim para um judeu: você acredita nos dons do Espírito? Com certeza sim, ele é permitido, ele é presente, no entanto, existe sempre um objetivo, porque Deus é intencional e o Espírito de Deus age para concretizar o intelecto divino em nós ou para nós, principalmente a fim de que ele seja louvado. É por isso que o Espírito convence do pecado, da justiça, do julgamento. É por isso que o Espírito de Hashem nos guia em toda a verdade, a Torá é a verdade. Então, sempre que o Espírito agir, haverá arrependimento verdadeiro, genuíno. O que é o arrependimento genuíno? Uma pessoa tem noção do que ela está se arrependendo porque ela conhece a lei de Deus que fala contra o pecado. Compreende? O trabalho de Deus, ele é racional e ele é também, principalmente, intencional. Não podemos suprimir isso. Então essa já é uma grande diferença. Não é que na sinagoga é enrijecido. Da mesma forma que no templo tinham regras para direcionar o espírito e a alma das pessoas ao objetivo, nas sinagogas, tecnicamente, também se segue. Não significa que não há erros e falhas em sinagogas. Mas eu quero fazer uma pausa e falar algo muito importante aqui com você. O nosso alvo aqui não é falar bem de sinagogas ou mal ou bem de igrejas. Isso eu já quero deixar claro. Então eu quero trazer para você um propósito muito importante. Qual é o objetivo de Deus agora que o templo está destruído? Sendo que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Quero que você entenda qual é a sinagoga, qual é a eclésia de Deus hoje. Porque senão você vai vir nesse vídeo e vai continuar sendo enganado pela sistematização, pela sistemática, ou pelo sistema, mais uma vez, sinagoga, judaísmo, igreja, evangélico, cristianismo, e não é essa a resposta que você precisa. Você precisa de uma conduta moral para cumprir o que o seu Messias te ensinou, o que o nosso Mashiach nos ensinou em Mateus capítulo 23, e em todos os seus ensinos. Nunca ponham qualquer lei humana ou qualquer outra coisa na frente de misericórdia, fé e justiça. A moralidade do ser humano, ela é o alvo da Torá. Transformar o homem de glória em glória através da ação do Espírito Santo pela obediência aos mandamentos. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Eu perguntaria a você, você sabe hoje qual é a igreja ou a sinagoga de Deus na terra? Qual é o templo espiritual que Deus quer assentar na terra hoje para ser um modelo da casa dele, onde ele pode habitar? Você mesmo sabe que se nós lemos os textos dos profetas, Ezequiel 36, Jeremias 31, a partir do versículo 33, é pôr a lei no nosso coração. Aonde o rolo da Torá ficava, nós tínhamos o rei com uma cópia, havia uma outra ali que ficava na arca do testemunho, no Santíssimo Lugar, dentro do templo sagrado que ficava em Jerusalém. Então nós temos já uma similaridade do homem com o templo. Isso já é um primeiro alerta para nós. Mas ainda mais fundo, Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 19, fala que nós
Somos templo do Espírito Santo de Deus, casa de Deus. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 4, e essa eu quero ler com vocês. Eu vou abrir este texto aqui para nós lermos esse texto juntos e você entender qual é o propósito de Deus para você e para mim, para que isso não fique em dúvida no coração de ninguém. Veja no versículo 4, e chegando-vos para ele, Mashiach, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então ele já está pensando, já pensa o seguinte: se você quer verdadeiramente viver o que é uma congregação de Deus, você será perseguido e reprovado pelos homens, porque hoje se fala em nome de judaísmo, se fala em nome de religião, mas a Torá foi dada no deserto, terra de ninguém. Haviam 70 nações representadas e Hashem fala para Abraão: todas as nações da terra serão abençoadas em ti. E Abraão foi o pai da Alahá? Não, Abraão foi o pai da fé. A promessa que vem pela fé, mas cuidado, você que vai assistir esse vídeo vai falar, tá vendo? É pela fé, a fé sem obras é morta. Existe um padrão de Deus, sim, que é a Torá. Tem que ter um equilíbrio, não é um lado e nem um outro, meu querido e minha querida. Fique até o final do vídeo. Então no versículo 5, vocês também, como pedras vivas, são edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Meu querido, isso é muito sério. Por quê? Porque da mesma forma que era necessária uma cautela muito grande para uma pureza no templo, você pensa em, antes de começar a orar na sua sinagoga, na sua congregação, em resolver os problemas que você tem talvez com uma outra pessoa, as suas ofensas, os pecados que você cometeu, você pensa em confessá-los antes de iniciar o seu serviço? Você tem coragem de entrar em um lugar que é um parâmetro do templo sagrado, embora obviamente não tenha como comparar a santidade dos dois? Você tem o cuidado de não estar contaminado com alguma impureza carnal? Porque quando tem 2 ou 3, como Yeshua fala em Mateus capítulo 18, já é uma congregação. Nós já podemos contar que ali é um ambiente solene. Ah, mas não precisa ter 2 ou 3. Você também é para ser templo do Espírito Santo. Será que você mantém os seus pensamentos no alto, como o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3? Ou você fica falando mal das pessoas, semeando sentimentos ruins no seu coração, se frustrando, se ofendendo com Deus e com os homens? Isso também é impureza. Você vai acessar a espiritualidade, vai orar para Deus no seu individual, estando impuro no seu coração. O que você está atraindo para si? Morte espiritual. O foco de Deus é que flua do seu interior rio de águas vivas, que o Espírito flua do seu interior para a eternidade. E o outro, e o meu irmão, também, e assim nós estaremos juntos, olhando para a eternidade. Por isso, sim, em uma sinagoga, em uma congregação, estaremos em unidade, conforme está em Efésios 4, a partir do verso 3. Porque se nós nos reunimos e olhamos uns para os outros, começa o julgamento, começa a ofensa, começa a frustração. Porque eu não estou buscando a eternidade, eu vim aqui buscar alguma outra coisa. E você não veio buscar a eternidade, tu veio buscar outra coisa, só vai dar problema. É impureza e é morte. Como Deus vai habitar num lugar desse? Esse assunto é muito profundo, muito profundo. O foco não é a liturgia. Ah, não, mas a liturgia da sinagoga é certa? É uma liturgia adequada, que nós sabemos historicamente, culturalmente, teologicamente que sim. Mas nem tudo que vai acontecer ali dentro, em determinado lugar, pode ser bom. O foco é se a Torá de Hashem estará sendo disseminada para que nós aprendamos, 1 João capítulo 2, a andar como o nosso Mashiach nos ensinou. Esse é o nosso objetivo. Seremos reprovados pelos homens? Seremos. Às vezes a gente vai estar em uma sinagoga e alguma outra pessoa que guarda a fé judaica vai falar: ah, essa sinagoga faz isso de errado. Ah, isso aqui, uma expressão que muito me incomoda. Aí uma igrejoga, são cristianizados, às vezes porque a pessoa toca um ou outro louvor na sinagoga, mas o ensino é a Torá, guardam a Torá, então as pessoas suprimem o que está sendo feito de acordo com a Torá e começam a criticar aquilo que através da Alahá, das leis humanas ou do gosto dela, não está de acordo. Isso é uma pessoa que já se perdeu do alvo espiritual da Torá. Então que fique essa reflexão para você. Sinagoga ou igreja? Na minha opinião, não importa muito. O que importa verdadeiramente é aprender a Torá. Então sim, nós temos um ponto para sinagogas, porque provavelmente em igrejas você não tem ensino sistemático verdadeiro de Torá.
Porque em Atos capítulo 15, quando Tiago, meu irmão de Yeshua, se levanta na assembleia, porque os judeus tinham se reunido, muitos gentios estão se convertendo, Paulo, Barnabé, estavam fazendo muitos adeptos lá à fé do Deus de Israel, e eles falam, e agora o que a gente vai fazer? Esse povo se convertendo aí a Deus, vai converter todo mundo ao judaísmo de forma legal, circuncidando eles, não vai? Aí Tiago se levanta, irmãos, calma. Qual é o principal problema da geração do primeiro século? Os cultos idólatras e a influência helênica da filosofia grega. Então você tem imoralidade sexual, o sexo era feito como um culto a vários deuses pagãos, você tem a própria idolatria e você tem também como culto e forma de vida dos pagãos a carne que era abatida não conforme Deus ensina, então carne sufocada. Carne sufocada não é um animal enforcado, é a carne cujo sangue coagula na carne. E proibido comer sangue, ingerir sangue, que também era feito em rituais idólatras, mas é um mandamento da Torá, independente se era idolatria ou não. Então Tiago fala, vamos de primeira mão prescrever aos gentios que eles já comecem guardando essas 4 coisas, e não apenas essas 4 coisas. Porque aqui você tem mais 2 direções em um versículo, Atos 15, do verso 20 ao 21. Porque Moisés tem quem pregue nas sinagogas todos os shabatot, todos os sábados. Então o apóstolo Tiago também está dizendo que os gentios têm que frequentar as sinagogas todos os sábados. Mas não significa que se você não vai para a sinagoga, você está indo para o inferno. Nós lemos na profecia de Zacarias que muitos vão agarrar no tzitzit de um judeu e vão falar, queremos aprender porque sabemos que Hashem está com vocês, Deus está com vocês. Isso é um texto principalmente para o milênio, mas nós sabemos, embora a Torá seja de todos, quem é o povo que abraçou a Torá? Com quem eu vou aprender verdadeiramente a Torá? Com o povo judeu. É necessário um equilíbrio. Mas o foco não é a instituição, tome muito cuidado com isso. Muitas pessoas que creem em Yeshua estão se convertendo ao judaísmo sem noção do que estão fazendo e começam a criticar outras pessoas judeus messiânicos com base em leis humanas e não com princípios morais e espirituais. Isso é algo que corta profundamente o coração, meus amigos. Porque os legalistas, fariseus hipócritas, hoje não está diferente. A diferença é que hoje os fariseus hipócritas nem têm conhecimento de Torá direito. E já criticam os outros com base em leis humanas, assim como faziam na época de Yeshua. Que esse vídeo fique como uma reflexão, ilumine o seu espírito e o seu coração, e que Hashem te dê graça e te abençoe, muita sabedoria, porque tem perseguição e crítica vindo por aí. Um grande abraço, shalom, shalom.